Olá, família Conexão Três Pontas. Olá, família Pod Café Podcast. Sejam muitos bem-vindos. Segundou. Mentira. Sextou. Sejam muito bem-vindos, porque tem uma edição especial nessa sexta-feira, horário nobre, mais ou menos. Hoje, um pouquinho menos. Pois é, sexta-feira, 19 horas, 19h30, na verdade, edição super especial do Pod Café Podcast, comigo, jornalista Roger Campos. E, claro, eu tenho um convidado para lá de especial. Por quê? Porque segunda-feira, 11 de agosto, é o dia do advogado. Então, de hoje até sexta-feira que vem, teremos uma semana de pautas especiais com grandes advogados nas suas especialidades, trazendo muito conhecimento, tanto no seu universo ali exclusivo, naquilo que se especializou, quanto também em linhas gerais. E a curiosidade desse jornalista vai longe. E por falar em ir longe, estamos ao vivo pela Rede Mundial de Computadores, pelo Facebook, mas daqui a pouquinho ele vai lá no YouTube, então ative o sininho para que você receba as notificações, fique por dentro de tudo que acontece no universo do Podcafé Podcast. E depois ainda, em todas as nossas redes sociais. E por fim, os shorts, os recortes dos melhores momentos do programa que tem ele. Agora eu troco a câmera para poder apresentar o nosso convidado, doutor Leiner Marchetti. Antes do boa noite, se você está de pé, sente-se. Pegue um chazinho, pegue um cafezinho, melhor um café, porque é Pod Café Podcast. Porque o currículo dele é extenso. E não é só extenso em quantidade, mas em qualidade também. Graduado em Direito pela Faculdade de Direito de Varginha. Possui especialização em Administração Pública pela FEAD de BH, mestre em Direito pela Unincor ou Unincor, já ouvi as duas pronúncias, sócio fundador da Marchetti Pereira e Tardioli Advogados Associados, que, aliás, está como apoio cultural no programa de hoje. Muito obrigado a Marchetti Pereira e Tardioli Advogados Associados. Doutor Leiner, professor universitário. Ai, que vontade, se Deus quiser, ainda serei professor universitário de jornalismo. Professor de vários programas de pós-graduação, chefe do Departamento de Compras e Licitação da Prefeitura Municipal de Três Pontas, 2002 a 2004, e aí o currículo estende-se até chegar nos dias de hoje. Mas ele também é escritor, tem livro publicado, é uma referência não só para todos que têm o privilégio e o prazer de conviver com ele pessoalmente ou profissionalmente, mas também os alunos que bebem muito na fonte para ter sempre as melhores informações. Doutor Leiner, boa noite. Primeiro, muitíssimo obrigado. Imenso prazer te receber. Sabe o quão fã eu sou do Doutor Leiner, um profissional fantástico, daqueles, gente, que quando tem um assunto, não fica dúvida, fica muito claro, fica cristalino, fica límpido. Seja bem-vindo. Boa noite, Roger Campos. Prazer estar aqui com você. Na realidade, bondade sua, sou apenas mais um estudante do direito. Tenho apenas alguns anos na frente aí da juventude. Só isso. É um prazer estar aqui. Poder ser um apoiador aí do seu programa, da sua luta. Te acompanho já há vários anos. Eu queria também te parabenizar pela sua história, pela sua garra, aquela sua luta por tudo que você faz com a informação e pelo jornalismo Três Pontas na região. Então, muito obrigado pelo seu trabalho. Fico emocionado, obrigado. São poucas as pessoas que reconhecem a importância do quarto poder, que é a imprensa. Aliás, às vezes nem é só culpa de um olhar, às vezes, míope, distante da população, da sociedade como um todo em relação ao trabalho de um jornalista. Mas o próprio jornalista também tem a sua parcela de culpa quando ele deixa de beber na fonte de Gabriel Garcia Marques, o papa do jornalismo, que sempre diz: a ética deve acompanhar o jornalismo como o zumbido acompanha a abelha.
e muitas vezes perde-se isso. No direito, nos últimos anos, com toda a experiência, o que se tem perdido? Desde quando o menino Leiner vislumbrou, o adolescente Leiner, vislumbrou o que iria fazer na vida, para os dias de hoje, o que mudou no direito? Olha, nós não podemos começar melhor a conversa essa pergunta que você me fez. Porque o direito ele muda, ele precisa mudar, porque a sociedade muda. Quando entrei, né, na faculdade, ainda no final da década de 90, o mundo era outro, né? As relações jurídicas eram outras. E o mundo hoje ele está muito mais acelerado. Todavia, há princípios que não podem se perder, né? E que, infelizmente, seja nas faculdades, né, seja na literatura, seja na prática jurídica, a gente tem assistido um idealismo que acaba prejudicando a essência do direito, que é sempre a busca pela paz social. Você me diria que essa paz social, ela tem sido tolhida, ameaçada, maculada de alguma forma, muitas vezes em algumas áreas de atuação, como por exemplo no jornalismo, que a gente observa que quando se perde a transparência, a lisura, a neutralidade, isso acaba manchando o resultado final. No direito também é assim? É a mesma coisa. Olha, as autoridades, né, que deveriam ser os primeiros a pacificar a nação, a buscar a paz social, né, a pôr um fim a uma instabilidade que nós vivemos, que afeta todo mundo, principalmente os operadores do direito. Essas autoridades fazem o contrário, né? Instigam ideologicamente um ao outro, esticando a corda ao máximo, né? E prejudicando toda a população que depende da estabilidade do país. A ciência jurídica é mais uma que busca estabilizar a vida do cidadão, né? Dá a ele o direito, a ele o que é dele, a ele o que é devido, né? Ao Estado o que é devido. O Estado tem que dar ao cidadão o que é devido, um cidadão tem que respeitar o outro, né? Mas as maiores autoridades do país fazem ao contrário. E aí fica difícil, né? 20 anos completados esse ano, né, lecionando, fica difícil enfrentar o aluno, enfrentar no bom sentido, porque nós somos amigos, né? Mas enfrentar o aluno quando o aluno te questiona. Você ensina teoricamente algo e ele fala assim, mas na prática eu estou enxergando outra coisa. Às vezes é difícil, né? Mas você fala para o aluno assim, meu amigo, fecha os olhos e vamos em busca do ideal. Não fique preso ao real. Gente, para quem está chegando agora, um papo para fechar a semana e, ao mesmo tempo, abrindo a semana do advogado. Dia 11 é dia do advogado. Um abraço já de antemão a todos os advogados em todo o Brasil. E aqui em Três Pontas, especialmente, em Santana da Vargem também. A gente tem pautas especiais para que esse apresentador, nós, leigos no direito, e também os que estão cursando, estão estudando, em breve farão a prova da OAB, os que já são advogados também, para que todos possam beber nessa fonte do conhecimento, porque o conhecimento é a única coisa que ninguém nunca tira de você.
e o Conexão Três Pontas através do Podcafé Podcast, que já está comemorando uma grande audiência no programa de hoje. Muitíssimo obrigado. Tem esse propósito. E o Dr. Leiner Marchetti, procurador do município em Três Pontas e em outras tantas cidades, enfim, um trabalho maravilhoso, também destacado como escritor, a gente vai falar disso, como professor, se especializou em administração pública. E é um tema inesgotável de interesse coletivo, porque muitas vezes, claro que cabe a todos nós, enquanto sociedade civil, cobrar daqueles em que a gente depositou o voto o resultado daquilo que foi prometido do seu plano de governo. Cabe a gente cobrar dos vereadores, legítimos fiscalizadores do Poder Executivo, que também procurem atuar em conformidade com os interesses da população para que o Executivo não se perca. E, hoje em dia, doutor Leiner, qual o grau de dificuldade e a gente pode elencar quais as principais dificuldades para gerir a coisa pública com pulso forte, com a mão firme, no sentido de não cair no risco de coisas erradas, de coisas escusas, de coisas que possam manchar e prejudicar não apenas a gestão, mas a população como um todo. Roger, eu vou te pedir permissão para aprofundar nesse tema, porque ele merece realmente uma análise mais profunda. Estou na administração pública desde 2001 e nunca mais saí, né? Seja ocupando cargo público, assessorando, dando consultoria ao Poder Legislativo, ao Poder Executivo, né, de municípios diversos, de regiões diferentes, e percebo um desequilíbrio. Embora, sob o ponto de vista teórico, a nossa Constituição delimite e esclareça que os poderes devem ser equilibrados, né? A Constituição traz, teoricamente, a instituição, o sistema de freios e contrapesos. 3 funções para o Estado: executivo, legislativo e judiciário, né? Cada um com uma função, e um judiciário sem protagonismo. Isso não é demérito do Poder Judiciário, muito pelo contrário. O Poder Judiciário é o único poder que só age se provocar. Portanto, aos filósofos, criadores do sistema de freios e contrapesos, fez do judiciário o poder discreto. Para ser singelo, não abrupto, para ser o último provocado e não o primeiro. Nós temos, então, no cenário constitucional 2 poderes protagonistas que relacionam diretamente com o povo. Um representando o povo diretamente, que é o Poder Legislativo. E o outro para satisfazer as necessidades do povo, que é o Poder Executivo através das políticas públicas. A minha experiência de trabalho, embora também tenha exercido e atualmente exercendo atividade junto ao Legislativo, mas a minha experiência maior é junto ao Poder Executivo. E eu vejo a cada mandato que se encerra no Poder Executivo, com todo respeito às pessoas com as quais eu trabalhei e trabalho, acovardado. Não acovardado no sentido do homem ser covarde, mas acovardado de não ter meios de cumprir integralmente a sua função. Exatamente porque eu vejo um problema que também nós não podemos simplesmente falar que ele é geral, ele é excepcional, mas isso impacta fortemente na administração pública, que é o ativismo judicial. Através do ativismo, né, que é
a interferência do poder judiciário, decisões judiciais interferindo na política pública, a gente percebe que cada vez mais bons gestores estão com receio, medo. Por isso eu usei a palavra covardado, mas não no sentido do cidadão, da pessoa ser covarde, de não ter meios de fazer aquilo que realmente precisa ser feito, né? Porque hoje a gente tem e presencia, na realidade, o protagonismo do poder judiciário. Basta abrir, né, as redes sociais, a internet, noticiários, né? Você, na qualidade de jornalista experimentado, sabe que o que é mais noticiado hoje são o quê? Decisões judiciais. Sendo que o nosso sistema não foi feito dessa forma. A nossa Constituição, a nossa legislação infraconstitucional não foi feita para isso. Então, tem coisa errada. Tem coisa errada. Nós precisamos rever para retornar o protagonismo aos dois poderes que representam o povo. Quero deixar claro aqui para os ouvintes, né, para os nossos seguidores, que eu não tenho nada contra o Poder Judiciário. Se eu tivesse algo contra, eu jamais seria advogado. Né? Pelo contrário, eu só falo que, como pessoa já, né, há 20 anos na administração pública, eu percebo que tem coisa errada. Pessoas sérias que não querem mais participar da vida pública. Né? Pessoas honestas que desanimam no meio do caminho, porque veio essa interferência muito forte, né? A ponto de pessoas de bem serem processadas indevidamente, perder bens, patrimônio, né? Por algo que poderia ser tratado de uma outra forma. Apenas para concluir, o oposto disso, a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos da América, onde, embora um pouco distante da gente, as notícias que chegam são sempre notícias, independentemente do governante, são sempre notícias do Poder Executivo e sempre notícias do Parlamento. Não chega no Brasil, salvo raríssimas exceções, notícia do Poder Judiciário norte-americano, notícia do Poder Judiciário inglês, notícia do Poder Judiciário de algum país desenvolvido, alemão. Nós não chega. Por quê? Porque não é para chegar. Agora, quando a gente abre as principais páginas de jornais, a gente visualiza notícias de quem? Do Poder Judiciário. Então, há algo errado na República Federativa do Brasil. Gente, vocês me conhecem e, sem falsa modéstia, com o dom que Deus me deu da fala frouxa, da facilidade de usar o verbo, estou ficando sem voz. Aliás, eu nem preciso dela diante dessa aula que a gente está tendo aqui com o Dr. Leiner. Espetacular, posicionamentos firmes, retos, que trazem para a gente o exercício mais nobre que se deve ter numa dita democracia, que é o livre pensar. Dr. Leiner, eu fiquei pensando durante a sua resposta sobre a interferência do Poder Judiciário em decisões que não deveria ter, em alçadas que ele deveria, pelo menos, evitar de transgredir ou de ultrapassar. Pode-se dizer, na sua ótica, como cidadão, mas, acima de tudo, como professor especialista nesse assunto, que essas transgressões que estariam acontecendo quando o judiciário mistura e ultrapassa os seus limites em relação ao executivo, seja o momento mais preocupante da história
recente, moderna do Brasil? Sim, com certeza. Olha, desde 5 de outubro de 88, nova ordem, nova Constituição, denominada Constituição Cidadã, né, onde acertadamente trouxe vários direitos ao cidadão, e é o cerne da existência do Estado. O Estado só existe por conta do cidadão, né? Nós presenciamos um momento tenso, inseguro, desconfortável como o atual. E está desconfortável para o advogado, está desconfortável para o membro do Ministério Público, está desconfortável para parte do Poder Judiciário, está desconfortável para a classe dos legisladores e está muito desconfortável para o Poder Executivo. E para os jornalistas também. E isso reflete em toda a sociedade. Uma curiosidade pessoal e uma pergunta que me chega aqui. Muito obrigado aí ao Luiz Alberto que mandou a seguinte pergunta. Eu até já li, vou fazer um resuminho aqui para não especificar, apontar o dedo, direcionar que não é essa a nossa intenção, o intuito do programa. Com a sua experiência, se não for antiético, se puder, em linhas gerais, superficialmente responder isso para o nosso telespectador, para o nosso internauta, para quem está acompanhando o programa, especialmente o Luiz. Se existe no brasileiro, no administrador público, o vício, o hábito de tentar usar atalhos, subterfúgios para se administrar, sempre levando um pouco de vantagem para casa. Sim, infelizmente. Mas em todas as áreas profissionais, há desvios. Há bons advogados, maus advogados, há bons jornalistas, maus jornalistas, há bons administradores públicos e péssimos administradores públicos. Nós não podemos levar a régua ao ruim para determinar o direito, né? Nós vamos sempre elevar a régua para determinar o padrão de administrador que nós queremos. E assim tem que ser a legislação, né? Um dos princípios primordiais, vale lembrar e falar com o nosso ouvinte, com os nossos seguidores, que a administração pública ela é pautada por princípios, né? A Constituição, quando ela toca no assunto da administração pública pela primeira vez, ela já traz que a administração está vinculada a princípios. E dentre eles, o da legalidade. Então, a lei que reflete nada mais, nada menos do que a vontade do povo, que é feita pelos representantes do povo, portanto, a lei é a vontade do povo, essa lei é a regra que o administrador público tem que seguir. Eli Lopes Meireles, um dos maiores autores de direito administrativo, já falecido, mas a sua obra perdura, mesmo pós-morte, já dizia que o princípio da legalidade é o princípio regente da administração pública. O administrador só faz aquilo que a lei o autoriza. Mensagens chegando aqui. Renata Marques, minha esposa, primeira-dama, aplaudindo as suas colocações. E ela escreve perfeitas. Um abraço para ela. Valeu. Lucas Pires, tive a honra de ser aluno do professor Leiner. Bacana. Um abraço, Lucas. E tem mais uma pergunta aqui, da Andressa, e é uma pergunta interessante, que se o desafio de um procurador-geral do município é impedir que o prefeito, que no caso o administrador,
público ele cometa ilegalidade, se essa é a ferramenta principal. Em termos, né, não é bem assim, né? Uma estrutura de procuradoria, ela é essencial, não é à toa, né? Já adentrando para responder aí a nossa seguidora, adentrando aí na semana, né, especial, do qual acertadamente você vai trazer, nós estamos começando a ter o prazer aqui de começar a Semana do Advogado, né? Estamos comemorando então o Dia do Advogado no Brasil, dia 11 de agosto. A Constituição diz, no seu artigo 133, que a advocacia, o advogado é essencial à justiça. Ou seja, não existe justiça sem o advogado. Tudo bem que a gente tem um sistema de justiça. Não, a justiça não é o advogado. O advogado é essencial à administração da justiça. Né? Nós temos, obviamente, o próprio Poder Judiciário, com toda a sua estrutura, nós temos o Ministério Público, né? Nós temos outros órgãos que vão participar direta ou indiretamente do Poder Judiciário, ou do sistema judiciário, vamos dizer assim, não do poder, mas do sistema judiciário. E aí, dentro, né, dessa estrutura dos advogados, ali, dentro das funções essenciais da justiça, aparece, então, a advocacia pública. Junto com o Ministério Público, junto com a Defensoria Pública, junto com o advogado privado, né, aparece, então, a advocacia pública. O que é o papel principal da advocacia pública, seja ela em nível federal, representada pela Advocacia Geral da União, né, seja ela em nível dos estados, né, pelas Advocacias Gerais de Estados, as AGS, né, seja nos municípios, através das procuradorias municipais. É representar, ativo e passivamente, o ente federal. Né? Então, o papel principal não é impedir, né, que o administrador, né, os agentes públicos como um todo, porque o prefeito, o governador, o presidente, eles não fazem nada sozinhos. Né? Aliás, sozinhos eles fazem muito pouco. Né? É todo ali o conjunto, a estrutura dos agentes, né? Quando a gente olha para o município, né, tem as secretarias têm subdivisões, né? E ali nós temos, então, os agentes municipais, ali, todos trabalhando em prol das políticas públicas. Né? Então, a advocacia pública ela vai representar ativo e passivamente toda essa estrutura, dando a essa estrutura a segurança jurídica para que eles possam desempenhar o seu papel. Agora, é óbvio, né, Roger, que quando um representante dessa estrutura, seja uma secretaria, uma divisão, um setor, né, faz algo sem o conhecimento devido, e ninguém conhece tudo, né, sem consultar a estrutura necessária, há um grande risco de cometer ilícitos. E na administração pública, toda vez que se comete ilícitos, tem consequências jurídicas, penalizações, seja de âmbito administrativo, civil ou até criminal. E aí eu aproveito essa sua última fala para emendar uma outra pergunta. Exageros sempre são punidos. Imaginemos, até porque hoje em dia a gente tem que tomar uma dose cavalar de cautela, de zelo, de cuidado, inclusive naquilo que a gente verbaliza, principalmente na rede mundial de computadores, na aldeia global, que hoje não tem mais aquela coisa de segredinho, isso acabou há muito tempo. Suponhamos que em terras distantes o manda-chuva da área jurídica ele estivesse exagerando no tom da sua caneta, do seu poder. Mesmo que essa figura, em tese, represente para muita gente o maior poder. Entre aspas, o dono daquela aldeia. Mesmo assim, se trouxermos para a realidade das leis brasileiras, pode-se esperar
que qualquer exagero, inclusive para aqueles que muito mandam, muito tenham poder, também serão punidos? Roger, ah, o sistema de freio e contrapeso, ele foi pensado quando o mundo vivia um sistema autoritário, né? Nós tínhamos, então, uma única estrutura, uma única pessoa que exercia a função de administrador, de legislador e de julgador. Quando a gente volta ao século XVII, século XVIII, a gente ainda encontra, né, no mundo o autoritarismo, o absolutismo. Então, uma única pessoa, e à época a maioria eram os reinados, né? Monarquias na época. Monarquias, uma única pessoa centralizava todas essas funções. E isso, sobremaneira, deixou o povo exausto, né? E todo o movimento, toda a reforma parte do povo, né? Engana-se hoje na estrutura atual quem pensa que parte do legislativo. O legislativo tem que legislar sim, assado. O legislativo é o reflexo da população. Ele faz aquilo que a população deseja, né? Na prática, né? É a pressão popular, né? O legislativo é movido pela pressão, né? Eu brinco com os legisladores, dos quais eu trabalho, que eles não aguentam pressão. Até porque eles são do povo. Eles também sentem, né? Então, o legislativo, com todo respeito aos legisladores, eles trabalham sob pressão. Aquilo que mais pressionar, eles vão legislar para tentar resolver aquele problema. Então, voltando ao passado, o sistema absolutista não funcionou. Não funcionou. E o mundo inteiro veio adotando, né, um chamado, vou falar o mundo inteiro, mas a gente sabe que não é inteiro na sua integralidade, né? Mas a maioria absoluta, né, dos países vieram adotando, então, um sistema democrático, representativo, né, com o poder dividido em 3 funções. Para que haja um equilíbrio, né? O equilíbrio, ele vai bem em qualquer lugar. Na nossa vida particular, na nossa família, na nossa vida profissional, e também precisa estar presente no Estado. E aí, quando a gente vê um poder sobressaindo ao outro, não é o nosso caso, mas poderia ser o executivo, por exemplo, estaria errado da mesma forma. Então, te respondendo, tecnicamente, a resposta é sim. Tem penalizações para excessos. O prefeito, representando o executivo, que se excede, é penalizado. O legislador que se excede é penalizado. Tecnicamente, existem mecanismos. O membro do Poder Judiciário também existem mecanismos para penalizá-los. Mecanismos um pouco mais frágeis, mas existem. Gente, eu estou me deliciando e tenho certeza que vocês também, pelo volume, pelo número de pessoas que estão participando, também pelo nosso WhatsApp 999754248, já tradicional, as perguntas também, a interatividade e, acima de tudo, o conteúdo. E aí eu lembro daquela brincadeira que me resume bem o propósito do nosso programa, especialmente nessa semana do direito, a semana do advogado, que a pergunta é quais as 2 melhores maneiras, ou qual a melhor maneira de se abrir a cabeça. As 2 melhores formas de se abrir a cabeça. Eu posso te garantir, você que está acompanhando o programa, que as 2 formas, as melhores maneiras de se abrir a cabeça são usando um machado. Eu prefiro o de Assis. E ainda falando muito sobre conhecimento, me surgiu uma curiosidade também sobre um tema que eu acho interessante, curiosíssimo, para beber no verbo, na explicação, na aula do Dr. Lehner, que é
a questão da judicialização da saúde. O que acontece e aconteceu durante muito tempo? Me corrija como leigo, caso eu cometa alguma falha aqui de alguma informação imprecisa. Pelo menos nos últimos anos, muitas vezes, o Estado, a cidade, o prefeito, a saúde, a Secretaria de Saúde não tem dado conta financeiramente de atender todas as demandas da população, com remédios e principalmente com cirurgias. Em vista disso, muitas pessoas acabavam procurando a justiça, os meios jurídicos, para que pudessem ter resguardados ali o seu direito constitucional de ter a saúde, como também é ter educação, como é ter segurança, enfim, e outros pilares, e aí se conseguia na justiça. Eu vou até ser muito sincero, para que você em casa entenda o que está acontecendo. Vocês sabem bem, eu sou uma pedreira em relação aos meus rins, tenho pedras nos rins incontáveis, literalmente incontáveis, e uma vez, num dado momento, eu precisava operar uma coisa emergencial, corria risco de perder o rim, não tinha o recurso disponível naquele momento para poder operar, e tentei buscar na justiça para que eu conseguisse fazer a cirurgia, mas, à época, ah, eu consegui, graças a gestores excepcionais, e consegui não só porque, conseguiu porque era o Roger Campos. Não, eu sei de outras pessoas, outros tantos casos que também foram atendidos. Ah, vou ser bem explícito. Isso aconteceu na gestão do prefeito Marcelo Chaves, que para mim é o maior prefeito da história de Três Pontas, e é uma gestão que abraçou a todo mundo. A começar por um administrador, aí opinião pessoal, tá, gente? Não é nem o Conexão, nem o Pô de Café, nem o Dr. Leiner falando ou respaldando o que esse jornalista está dizendo. Eu, enquanto cidadão, enquanto eleitor, enxergo nele, e para minha surpresa, não esperava tanto, uma gestão com erros, claro, ninguém é perfeito, perfeito só Deus, mas de muitos acertos, a começar no primeiro ato, Dr. Leiner. Eu me recordo como se fosse hoje, Marcelo Chaves saindo da Câmara em direção à Prefeitura, naquela cerimônia, depois da Câmara, enfim, para tomar posse. A imprensa chega, eu estou junto para fazer uma coletiva de imprensa e eu pergunto, qual será o seu primeiro ato de governo, isso na primeira gestão? Marcelo disse, trazer todos os vereadores aqui no gabinete para fazermos uma reunião. Aí eu insisti, todos incluem oposição? Sim, principalmente porque Três Pontas não é minha e nem do meu grupo político. Três Pontas é de todos. E para que eu tenha sucesso no meu governo, eu preciso de todos para que a gente possa governar junto. E na área da saúde, ele também foi fantástico. As pessoas da Secretaria de Saúde, enfim, maravilhosas. Mando um abraço para a querida Geovânia. Eu não posso esquecer nunca de falar dela. Enfim, consegui a cirurgia sem precisar dos meios legais. Outros casos, em outras épocas, precisaram sim. O que acontece agora, doutor Leiner, depois de todo esse preâmbulo, é que, me corrija, por favor, parece que acabou, não há mais a possibilidade de judicialização da saúde por conta de uma nova lei ou de novas determinações que vieram lá de cima. Saber se isso é verdade e se acredita, como especialista, que seja realmente um direito da população, mas se ao mesmo tempo estrangula e enforca um gestor público. Roy, o nível das suas perguntas, e eu vou usar até o trocadilho, né? A conexão que você faz entre um tema e outro, fantástico. Obrigado. Por quê? Porque hoje nós começamos falando do ativismo social. E nós estamos num nível de ativismo preocupante. Todavia, esse ativismo ele começou na saúde. O primeiro, entre aspas, excesso que o Poder Judiciário cometeu foi exatamente adentrando e tentando interferir nas políticas públicas de saúde. Pois bem, quando você formulava a pergunta, e que você voltou aí até a tratar de um assunto pessoal, eu referendo
tudo que você disse. Não tenho nenhuma ligação com o Marcelo Chaves, certo? Profissionalmente, nada, certo? Apenas uma admiração. Realmente fez um excelente trabalho na nossa cidade. Sobre a pergunta, vamos enfrentá-la. Não há nada de novo. Ah, mas saiu uma legislação. Enquanto você formulava, eu vim aqui e abri a boa e velha Constituição. E juntos, junto com os nossos ouvintes e seguidores, nós vamos fazer uma releitura do artigo 196 da Constituição. Porque as pessoas leem parte desse artigo. O 196 é o primeiro artigo que fala da saúde. Né? Nós estamos aqui na Constituição, dentro da Seguridade Social, só para contextualizar, nós estamos na Seguridade, né? Seguridade, saúde, previdência, assistência. Então a Constituição está nesse contexto, tratando da Seguridade. Né? Então ela abre ali falando da Seguridade, das contribuições que a Seguridade vai ter, né? Quem que vai contribuir, de que maneira, etc, etc. E aí agora ela começa então falando do primeiro ramo da Seguridade, que é a saúde. E olha que artigo fantástico. A saúde, artigo 196 da Constituição. A saúde é direito de todos e dever do Estado. Eu vou parar aqui porque as pessoas param por aqui. Né? Normalmente, as sentenças judiciais, acórdãos dos tribunais, quando exigem e determinam que o executivo atenda ao cidadão, e eu não estou falando que o cidadão não tem direito, calma que eu vou explicar, utiliza esta parte do artigo 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado. Se o dispositivo parasse aqui, ele era muito claro. Muito claro. Né? Dentro do universo das necessidades, o Estado tinha que atender todos. Todavia, o artigo continua. A saúde é direito de todos e dever do Estado. Garantido mediante políticas sociais e econômicas. Vou parar aqui com o artigo e continua. Vou parar aqui. Então, aquele direito do cidadão e aquele dever do Estado, ele não é universal. Ele é garantido mediante políticas públicas e econômicas, porque uma coisa anda junto com a outra. Não adianta, na qualidade de administrador, eu criar uma política pública se eu não tenho a sustentação orçamentária e financeira para executar essa política. Isso vai me gerar um desequilíbrio econômico-financeiro. E muito provavelmente eu, na qualidade de administrador, serei punido. Porque eu não posso ter uma gestão temerária. Eu não posso endividar o Estado. Portanto, a saúde ela tem as políticas. E se a política é criada, é porque há a garantia de que há orçamento para sustentá-la. Vou continuar lendo o dispositivo. Essas políticas de saúde, continuar lendo aqui, visem a redução do risco de doença. Opa! Mais um dado interessante. As principais políticas públicas é para evitar o risco, é preventivo. É preventivo. Né? Não é a população pensa, né? Quando pensa em saúde, a pessoa já pensa assim, remédio. Eu quero remédio. Né? Porque o doente precisa do remédio. Mas a saúde, as políticas públicas é para evitar que você fique doente. Para não precisar do remédio. Né? E aí continua, né? E de outros agravos e ao acesso universal e igualitário de ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Quando a gente entende esse dispositivo, a gente percebe
com todo respeito, o qual o Poder Judiciário se equivocou, interferindo na política pública. Por quê? Vou explicar aos nossos ouvintes e os nossos seguidores. O orçamento é finito. Né? Significa que, vamos dar exemplo de um município que é mais perto do cidadão. O cidadão entende melhor quando eu falo do município. Dentro do orçamento do município, tem o orçamento da Secretaria de Saúde. E lá dentro da Secretaria de Saúde, o orçamento é finito. A quantidade de reais, que são reais moeda, que são empregados na saúde, está lá pré-determinado. Então, quando eu pego uma decisão judicial que determina o atendimento de um cidadão do qual o município não tem aquela política criada, e ordem judicial foi feita para se cumprir, ordem não se discute, se cumpre. Né? Então, o município ele tem que atender, então ele vai pegar o recurso, entre aspas, né? Ele vai desviar o recurso da saúde. Porque aquilo que estava previsto ele não vai poder gastar. Ele vai pegar parte daquele recurso para atender aquela ordem judicial, para atender uma pessoa, que normalmente são cirurgias, medicamentos, tratamentos de alto custo. E aí salva a vida de uma pessoa. Magnífico. Salvou a vida de uma pessoa. Só aquilo que gastou com uma pessoa vai deixar de atender centenas de outras pessoas. Então, a cada ordem judicial contrária à política pública, o Estado atende. Salva uma vida. Bacana. Né? Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é maior do que ninguém. Mas você pode ter certeza, Borja e ouvintes, outras centenas vão falecer, que não tiveram acesso, né, ao mecanismo do processo judicial. Então, na realidade, na prática, tecnicamente, eu gostaria muito que esse assunto é polêmico. Sim. Né? Tecnicamente, o judiciário só poderia intervir quando, pelo 196, quando há a política pública e a política não vem sendo desenvolvida. Aí é a hora do judiciário falar, vem cá, vamos corrigir a rota? Sim. Você está errado. Agora, quando não tem a política criada e o judiciário intervém, isso é ativismo. E aí vai gerar um desequilíbrio, inclusive na própria saúde. Agora, o que a gente deseja? Que cada vez mais haja ampliação de política pública. Né? As pessoas também precisam entender, Rogério, que é o momento de nós falarmos isso, essas políticas públicas são desenvolvidas através do Sistema Único de Saúde, com a participação dos 3 níveis da federação, da União, do Estado e do município. Né? E o nosso sistema de saúde é bom. Ah, mas eu não fui atendido. Ah, mas eu não consegui isso, eu não consegui aquilo. Quem ainda pensa dessa forma, eu não estou falando que é mentira, porque não é todo mundo que vai conseguir todas as coisas. Precisa estudar um pouquinho a legislação de saúde de outros países. Exato. Porque o nosso é fantástico. E endossando, reforçando, assinando embaixo do que o Dr. Lehner acabou de falar, lembrar que o Sistema Único de Saúde, que é praticamente uma exclusividade nacional brasileira tupiniquim, quando estrangeiros vêm para o Brasil e precisam utilizar da saúde, eles ficam boquiabertos, de queixo caído. Como assim? Estão me oferecendo, eu não vou precisar pagar? E com essa qualidade, a questão, Dr. Lehner, é aquilo que eu falo sempre. Ao contrário do que a gente estava conversando em off sobre o Jô Soares e o Mário Sérgio Cortella, notáveis pensadores, brilhantes, um ainda na ativa, parece que as pessoas cada vez mais não têm tido memória. No máximo, uma vaga lembrança, mas muito pautada pelos próprios interesses. Lembra daquilo que lhe é pertinente, que lhe convém. Eu estou falando disso porque as mesmas pessoas que, por exemplo, eu falo isso sempre que eu tenho oportunidade, porque eu acho que nós temos obrigação. Dr. Lehner, para mim, enquanto cidadão, e não apenas como jornalista, o amor é o sentimento mais famoso que existe.
Ele é o protagonista na novela das oito. Mas o sentimento mais divino que existe é a gratidão. Porque quem não tem gratidão é porque não tem memória. E a pessoa que não tem memória, ela não tem a capacidade de fazer juízo, de analisar friamente qualquer situação. As mesmas pessoas que, por exemplo, não estou dizendo que não aconteça o problema, como o Dr. Lenner disse bem. Acontece, está demorando muito, e já estão, inclusive, construindo um novo PAN para tentar otimizar o atendimento. Há demora? Há. Só que chegar lá, quebrar vidro, maltratar, destratar, cometer crime contra os profissionais da saúde, é um absurdo. Mas a principal palavra para mim, que pega muito, é desumano, porque é falta de memória. Porque há pouco tempo atrás vivemos a maior pandemia das nossas histórias e eles colocaram a própria vida em risco e da família para nos estender as mãos em jornadas exaustivas, sem poder ver a mãe, sem poder ver os filhos. E eu gosto de nominar para trazer mais perto, para contextualizar essa realidade. Dr. Lucas Herbert, o Lucão, por exemplo, foi acometido, correu risco de morte, foi tolhido do convívio da sua família. É um cara que todo mundo é exagero. Nelson Rodrigues já dizia, Roger, toda unanimidade é burra. Muita gente, a grande maioria, gosta muito. E aí tem a demora, em alguns casos, excessiva? Tem. É culpa só dele? Ele queria que tivesse assim? Claro que não. Mas é necessário que a gente faça um juízo com o coração e não com o fígado, muitas vezes, para tomar decisões. Eu queria, Dr. Lehner, antes de mudarmos o assunto para linhas gerais, para os rumos do direito, duas questões numa só. Para fecharmos essa área deliciosa, te dizer, sem jogar confete, eu nunca tive vontade de estudar direito na minha vida, mas eu tive durante essa aula. Realmente fantástico, e quem está em casa também se deliciando, não apenas com o conhecimento, com o conteúdo, mas com a forma simpática, para que todos entendam do que realmente está sendo passado. Eu queria que falasse para a gente, antes de entrarmos nos rumos do direito, sobre os seus livros. Certo. Roger, eu sempre fui um entusiasta da licitação. Explico por quê, pode ser que tenha ouvintes e outras pessoas que nos seguem já ouviu falar, mas não entende o que é. Licitação é o meio pelo qual a administração pública faz as suas contratações, bens, serviços e obras. Há todo um processo burocrático que precisa ser seguido, né, para se conseguir a proposta mais vantajosa. E perceba até os dias atuais, esse assunto não é novo, embora a gente tenha uma lei nova, né, foi promulgada em 2020. Esse assunto, ele atormenta o administrador. Por quê? Porque se a licitação ela não chega ao fim, eu não tenho um contrato. Se eu não tenho um contrato, eu não atendo a população. E aí falta o remédio, né? Falta o insumo, falta o combustível para a viatura policial, falta o combustível para levar a pessoa ao tratamento de saúde, né? Falta o material escolar do aluno da rede pública, falta alimento na merenda escolar, né? Falta insumos que são necessários ao dia a dia da administração, né? Falta a obra necessária, o recapeamento asfáltico, tudo aquilo que é contratado pela administração passa por uma licitação. Então, desde que eu tive a minha primeira experiência prática na administração pública, essa dificuldade, ela me chamou a atenção, né? E aí, então, eu fui aprofundando os meus estudos em torno deste assunto, a ponto, né, de publicar várias matérias, vários capítulos de livros,
e um livro próprio, específico, sobre este tema, que em 2002, né, já se passaram alguns anos, né, mas em 2002 nós tivemos uma lei no Brasil, que inclusive ela já está revogada, que é a Lei 10.520. Esta lei instituiu o pregão. Né? Antes, a licitação era ainda mais burocrática, era extremamente formal. Né? E aí, em 2002, foi introduzido no nosso sistema jurídico o pregão. E o pregão gerou resultados fantásticos de economia para a administração pública, porque ele estimula a competitividade, né? Ele instiga os participantes a dar lance, verbais, né? Coisa que até então não existia. E aí, nos idos, né, de 2002, 2003, ali 2004, eu tive a oportunidade de ingressar no meu mestrado. Fiz o mestrado na área do direito público, né, e fui fazer pesquisa sobre licitação. E aí foi onde surgiu, então, a minha obra, que é a Desburocratização do Procedimento Licitatório, um estudo sobre o pregão. E, para minha surpresa, no 1º de abril, não é mentira, tá? Porque eu não acredito nisso, mas em 1º de abril de 2021, nós tivemos a promulgação da Lei 14.133, que revogou a 10.520, revogou a Lei 8.666 e, de maneira direta, instituiu o pregão com a modalidade licitatória ordinária e obrigatória. Coisa que até então não existia. De 2002, quase 20 anos depois, é que veio a lei e falou assim, ó, agora tudo tem que ser pregão. Vai ter algumas exceções que vai usar outras modalidades. Mas 90% do que se adquire agora tem que ser por pregão. E eu consegui, tenho certeza, através da obra publicada lá atrás, né, eu contribuí para isso, porque eu defendi exatamente o que a legislação em 21 veio a dizer. Gente, o programa está tão bacana, tanta participação, audiência bacana, tem pergunta, tem mais comentários. Eu prometi, e não é promessa de político, eu prometi que a gente mudaria de assunto, mas surgiram algumas questões aqui. Curiosidade desse jornalista. Nos dias atuais, e eu tenho certeza que também é curiosidade de várias pessoas, porque eu já escutei isso em vários corredores. O grande desafio do processo licitatório, da licitação e contratação, seja as suas amarras, aparentemente, em alguns aspectos, frouxas. Deixa eu reformular a pergunta. Por que se passa a impressão de que nem toda licitação é correta, é 100% dentro da lei? Existem benefícios, vícios? Roy, ainda existe. Melhorou-se muito. Tá? A nova lei, né, ela é nova porque ela é de 21, mas ela teve uma vacácio, um período de adaptação de 2 anos. Então, ela começou a ser obrigatória em 2023. Tá? Ela instituiu, primeiro, o pregão, como eu já disse, e ele de forma eletrônica. Certo? Então, hoje, nós temos um ambiente, aliás, vários ambientes, né? O ente público pode escolher o que ele vai utilizar, vários ambientes, dos quais, eles são públicos, inclusive, a gente pode até participar, acessar e visualizar o que está acontecendo. Né? Onde é muito transparente, tá? a participação dos fornecedores, os lances e os preços. No pregão eletrônico, o pregoeiro, ele não sabe quem está participando. Ele não tem acesso. Ele sabe, por exemplo, que tem 15 fornecedores participando, mas ele não sabe quais são os 15. O fornecedor pode estar no imóvel ao lado. Ele não sabe quem é. Simplesmente vai classificar como fornecedor 1, fornecedor 2, fornecedor 3, fornecedor 4 até o 15. Então ele não sabe com quem ele está negociando.
né? E aí, eles começam a dar lance e é muito dinâmico, né? Apenas no final, quando encerra a etapa competitiva, é que abre a oportunidade do pregoeiro saber quem estava participando. Então, isso melhorou muito. Ah, mas tem conchavos, um fornecedor combina com o outro. Bem, ele pode até combinar, mas ele não sabe qual é o outro que está lá participando. Diferente do presencial, onde todos sentavam numa mesa, encontravam-se na antessala da licitação e muitas vezes organizavam ali conluios, fechavam atos ilícitos para prejudicar a própria licitação. Outro ponto é que os atos do processo licitatório agora devem ser padronizados. Então, não importa se a administração está comprando medicamento ou está comprando caderno para o aluno da rede pública. Os atos do procedimento são todos iguais quando não é só o objeto, é o medicamento e é o caderno. Outro detalhe. É possível, agora, com a nova lei, a administração padronizar as suas contratações. O que eu estou falando? Porque muitos acusam que a administração compra produtos de qualidade ruim. Né? É a caneta que não escreve, né? É o papel que não imprime, é a tinta que falha, né, da impressora, né? É a gasolina adulterada, porque ela é mais barata. Agora, desde que haja respeito a um determinado procedimento, a administração ela pode comprar a marca. Exemplo. Se a prefeitura X, após o estudo feito e esse procedimento instituído, entender, tá? E aí sem um merchan, tá? Entender que os veículos dela têm que ser Toyota, todos os veículos adquiridos serão Toyota. Ela vai fazer a licitação para comprar o veículo Toyota, certo? Desde que faça o processo de padronização. Isso passa do menor insumo ao maior. Até as obras podem ser padronizadas. Então, assim, nós temos mecanismos na lei, que muitos ainda estão entendendo essa lei, tá? Porque ela é nova, mas nós temos mecanismos na lei para exterminar todos os problemas da administração. E sempre deixa uma pimentinha para a gente poder degustar ao final de cada fala. O Dr. Lehner usou como exemplo, dentre outros, gasolina adulterada. Aliás, é um tema que não dá para a gente abordar profundamente em 3 pontas. Tempo ao tempo. É fato que a gente precisa conhecer melhor e oferecer melhor aquela sagrada relação de consumo, né, gente? Respeitando aí principalmente a vertente da honestidade, da lisura, da transparência. E outra coisa importante que ele falou é sobre obras, e aí eu deixo só uma pergunta no ar que não tem nenhum cunho político. É uma curiosidade minha e da população. Duplicação terceira faixa da MG 167 para quando? Vários adiamentos por N motivos, sem culpar ninguém, mas a população quer saber quando, de fato, teremos a nossa obra tão importante e fundamental da MG 167 concluídas. Gente, tá bacana demais. Daniel Bedani do Couto, o Daniel. Dr. Lehner é um excelente professor, tanto na advocacia quanto professor universitário. Daniel, tive o prazer de ser seu aluno. Ele reforça. Lucas Pires pergunta: é certo dizer que a participação judicial para procedimentos cirúrgicos é por conta da falta de política pública voltada para a saúde? Antes de responder o Lucas, eu quero aqui mandar um grande abraço para o Daniel. Quem conhece o Daniel sabe que o Daniel passou, né? E ele tem uma força de vontade, uma garra que precisa ser estudada. Eu sou fã do Daniel. Né? Sou fã do Daniel, tenho certeza absoluta que o Daniel vai brilhar no dia. Respondendo ao Lucas. Lucas,
nós temos, então, as políticas públicas, e elas são divididas nas três esferas dos entes federativos: município, estado e União. Para ser assim, bem simplório, tá? Bem simplório, o município atua, né, na questão básica de saúde. Então, já que o seu assunto é cirúrgico, né, as pequenas cirurgias, né, as cirurgias não complexas, são responsabilidade do município. Essas o município tem que fazer e essas políticas públicas já existem. Agora, as cirurgias de média e alta complexidade são responsabilidades do Estado da Federação. Portanto, no nosso cenário, de Minas Gerais. Ah, mas elas podem ser realizadas pelo município? Sim, podem ser realizadas por município. E na maioria o são, porque os entes federados fazem pactuações, né? Ó, o Estado tem que fazer. Aí o Estado olha para o município e fala assim: município, se eu te passar o dinheiro, você faz para mim? O município fala: faço. Isso é pactuação. Então eles conversam, o Estado transfere o recurso para o município e o município vai, então, contrata a cirurgia, atende a população e paga por ela. Mas entenda, Lucas, que essa obrigação não é do município. Né? Embora o município, na maioria das vezes, ele é cobrado pelas cirurgias de média e alta complexidade. E ele faz, dentro do limite financeiro transferido pelo Estado. E ainda o Lucas, agradecer demais a participação das pessoas mandando perguntas, mandando comentários. A interatividade é o que faz a alma de um programa ao vivo. Por isso, voltamos para o nosso velho de guerra, o ao vivo, que é espetacular. Eu gosto da interação. Saber como é que você está se posicionando aí na sua poltrona, na sua cama, seja lá onde você estiver. A nova lei de licitação 14.133 já está em vigor na sua aplicabilidade ou ainda usa a lei 8.666? Não, a lei 14.133 ela já está vigente. O que ainda pode ter é contrato sendo executado cuja licitação foi feita na lei 8.666, né? Então, assim, nós não podemos, de 23 em diante, nós não podemos startar uma licitação com base na lei 8.666. Mas nós ainda temos contrato sendo executado cuja licitação se deu pela lei 8.666. E contratos válidos, inclusive. Gente, isso aqui está virando praticamente uma decisão de mata-mata com o primeiro, segundo tempo, prorrogação e pênalti. Já estouramos em demasia o nosso tempo, mas chega mais perto. Pergunta para mim se eu estou preocupado. Claro que não, eu estou gostando. Então a gente vai adiante porque ainda tem o cara a cara e ainda tem a mensagem do Daniel, de novo, Daniel Pedani do Couto, lá do nosso Motoclube Road 69. Obrigado pelas palavras, professor Leiner. Isso me oxigena e motiva para que eu possa continuar minha caminhada. Deus o abençoe. O Daniel agora, ele tem uma grande mudança na vida. Além de ter tirado a barba, de estar no último período do direito, fará a prova da OAB e passará com louvor nas duas etapas, tenho certeza absoluta. O Daniel agora abriu mão da cervejinha, daqui a pouco a gente vai falar sobre esses assuntos no cara a cara, e agora ele é aficionado do bolo com café com leite. Eu já vou antecipar a primeira pergunta do cara a cara. Doutor Leiner, trocaria a cervejinha pelo bolo e café com leite? Sim, eu trocaria. Roger, eu assim, já que nós estamos no cara a cara, né? Eu não sou adepto da bebida alcoólica. Eu bebo raramente e sempre moderadamente. Então, trocaria sem sombra de dúvida. Boa troca do Daniel. Agora sim, nós vamos. Mentira, gente. Olha eu contando bravata. Nossa, bravata é uma palavra bem antiga. Isso me lembra da época de Collor de Mello, Caçador de Marajás, Antônio Rogério Magri, Zélia Cardoso de Mello, Vamos mudar a parte. PC Farias. Vamos trazer para a nossa realidade que, apesar de não tão fácil,
são melhores os dias atuais. Eu não posso ir para o cara a cara sem entrar num outro tema, que a gente vai precisar ser um pouquinho mais rápido, mas eu preciso, tenho muita curiosidade, eu sei que você em casa também. Doutor Lehner, primeiro em linhas gerais, nesses 20 anos de trabalho dentro do direito, não apenas como espectador ou coadjuvante, como protagonista. Para onde caminha o direito no Brasil? O que mudou de 20 anos atrás para agora? Na mesma pergunta. Os futuros advogados, alguns inclusive que farão a prova da OAB esse ano, eles terão a mesma qualidade, o mesmo interesse e as mesmas armas, a robustez de armas para exercer o direito da forma como a deusa grega Temis sempre pediu? Olha, eu fico muito preocupado com os alunos, muito preocupado, porque o futuro ele é denso. Nós não conseguimos, essa pergunta que você me fez, eu poderia te responder o que eu gostaria, qual seria o ideal, A utopia. né? Mas eu não consigo enxergar diante da realidade um cenário a curto prazo positivo para o direito. Por quê? Porque a gente vive um, um dicotomismo onde a teoria é de uma forma e a prática de outra. Na academia, eu ensino algo. Na vida prática, eu aplico outra. Então, os alunos, após 5 anos de estudos, eles vão sair e saem e vão se deparar com uma realidade totalmente diferente do que viram na faculdade. E adversa. Adversa, por mais que a gente advirta esse aluno. Fala, ó, eu aqui tenho que ensinar a lei, a teoria, e a teoria diz assim. Na prática, não é bem assim. E, sinceramente, se a gente, olha como isso incomoda. Olha, quando eu olho para um aluno de primeiro período, se eu falar a verdade para ele, eu tenho receio que ele abandone a faculdade. Só que esses alunos, esses jovens, do qual Daniel se inclui, que ele também é jovem, ele tem a mentalidade jovem como a nossa, é eles que vão ter que mudar. Porque se essa geração de profissionais que estão sendo formados agora, se eles não mudarem os rumos do direito no nosso país, nós viveremos dias sombrios. Caramba! E aí, complementando essa questão importante, para que os futuros advogados, os hoje estudantes, para que eles consigam, para que eles tenham força, subsídio suficiente para realizar essa transformação, basta querer, ou mais do que querer, é lutar contra um sistema que já está corrompido. Os dois. Ele precisa querer e ele precisa lutar. Chegou ao ponto que fazer o certo está difícil. Hoje, no dia a dia, no trabalho, eu basicamente, cada dia eu estou num lugar diferente, e vivenciando e praticando ali a administração pública.
está cada dia mais difícil fazer o certo. Porque o sistema tenta te impedir, né? Mas nós não podemos desanimar. Né? A sua classe de jornalista, a nossa classe de advogados, as pessoas do bem, né? Nós temos que nos unir, né? E pedir a bênção de Deus e enfrentar. E o que eu sempre falo aos alunos é coragem. Tenham coragem, porque, e aí eu sempre trago o paradigma da maior pessoa que já pisou nessa terra, que é Jesus Cristo. Ele fala que no mundo nós teremos aflições, mas ele completa. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se ele venceu o mundo e a morte, nós não temos o poder de vencer a morte. Mas enquanto nós tivermos vida, nós também podemos vencer o mundo. Para fechar esse assunto, acredito que com chave de ouro, diante das suas explicações, da sua explanação e também da interatividade de todos que estão participando aqui no programa. O que te preocupa mais? A bagagem de conhecimento. Deixa eu voltar um pouquinho. Todos sabem, todos não, muitos sabem que este jornalista também é professor credenciado pelo Detran, professor de autoescola, enfim, e eu costumo cortar na carne, viu, doutor Lenner? Eu acho que tem-se o hábito de apontar demais o dedo, esquecendo que os outros três ficam voltados para a própria pessoa. E eu costumo dizer que, não culpando as autoescolas, que o sistema de ensino de trânsito no Brasil é absurdamente equivocado. Já disse no programa da semana passada que, reitero, que, para mim, como modestamente estudioso de trânsito, de mobilidade urbana, um assunto que eu gosto muito. Só há possibilidade de mudança no trânsito no Brasil a partir do momento que trânsito passar a ser matéria de grade curricular no ensino médio das escolas públicas no Brasil. Da mesma forma que é português, que é matemática, que é geografia, que é ciências, que é história, todas elas. Porque desde jovem já se vive o trânsito, desde sempre se vive o trânsito e não apenas como motorista. Pouca gente sabe, doutor Lenner, existe legislação que não se cumpre, mas existe punição para pedestre. Então, o que falta é conhecimento. Da mesma forma que a imagem maculada de muitos jornalistas, do jornalismo de uma forma geral, essa imagem está manchada por conta de uma falta de entendimento da sociedade para com a nossa profissão, sim, mas muito também, novamente, cortando na carne, por conta da própria postura que nós temos, principalmente quando queremos partir para o caminho da doutrinação. Pegamos carona em doutrinas que não deveriam fazer parte da isenção do código de ética dos jornalistas que ele reza, que ele pede, que ele explica, e aí a gente se perde. E aí vem os ônus, vem os ataques. Agora eu consigo formular a pergunta. Da mesma forma como eu vejo que as autoescolas estão de mãos amarradas, um médico precisa de 8 anos para se formar, um advogado de 4 anos 5 anos para se formar, um jornalista 4 anos. A pessoa entra crua e quer sair motorista, que também é uma profissão muito digna, em 2, 3 meses. E aí querem me linchar, me bater quando eu falo isso. Deveria ficar no mínimo 1 ano inteiro numa autoescola para que tenha realmente substancial conhecimento. Suficiente, não raso, não superficial. No direito, os alunos estão saindo das faculdades apenas num nível superficial de conhecimento. A maior preocupação sua, enquanto professor, seria essa superficialidade do saber ou seria a doutrinação também, em tese, presente nesses cursos, como em outros tantos, que já faz com que o aluno saia para exercer a sua profissão já com uma nova doutrina, a velha política impregnada nisso tudo? Roger, o ensino político no Brasil está em crise.
Nós tocamos o ensino. E é a sua pergunta. Por quê? Porque nós, aproveitando, nós temos no Brasil, e eu vou chegar lá, nós temos no Brasil, atualmente, de acordo com dados atuais da OAB, 1.454.180 advogados hoje no Brasil. Vamos arredondar os números. 1,5 milhão de advogados no Brasil. Pois bem, isso nos dá a maior população de advogados do mundo. Do mundo. Nós temos um advogado para 200 pessoas. Internacional. Sim. Pois bem. Por que nós chegamos nesse número? Porque o governo federal, que é quem regula o ensino superior, autorizou de maneira demasiada cursos de direito Aos montes. né, em todos os locais. Tudo bem, é direito das pessoas terem um acesso ao estudo. Né? Todavia, e aí eu vou defender um pouco a minha entidade de classe, né? A OAB ela é ouvida num processo de pedido de autorização para se abrir um curso de direito. Todavia, o que a OAB manifesta não tem poder vinculativo na decisão, né, do Conselho Nacional da Educação, né, da Câmara do Ensino Superior. E aí, então, o governo começou a termos uma enxurrada de instituições de direito no Brasil, e em algum momento até ensino à distância. Depois, isso foi cortado. Tudo bem, é direito. Agora, quem fiscaliza? O governo. Se ele autoriza o funcionamento, se ele autoriza aumentar as vagas, se ele autoriza, ele tinha que ter estrutura adequada para fiscalizar o curso. E não tem. E não tem. Daí as faculdades, né, com crise econômica, né, com aumento de custos, etc., estão cada vez mais diminuindo o currículo, carga horária, deixando no mínimo do mínimo, né? E, portanto, o aluno cada vez, entre aspas, aprende menos, a mensalidade sobe, né? E a qualidade do ensino cai porque o governo não fiscaliza. Então, nós precisamos urgente de uma mudança, né? De uma política do ensino superior. Eu falo isso do direito, mas daqui a pouco nós vamos ver isso com a medicina. Daqui a pouco. Daqui, a nossa geração vai ver isso com a medicina. A nossa geração ainda. Né? Nós vamos ver isso com a medicina. Porque também explodiu vaga aí de médico para todo lado, né? De curso de medicina para todo lado. Nada contra a instituição, percurso de medicina. Claro. Nós temos que ter um controle. E aí depois, como que a entidade de classe fiscaliza o profissional? Sim. Cobra qualidade. Difícil. Como que a OAB vai fiscalizar 1,5 milhão de advogados? Embora ela tente, através dos seus conselhos de ética. Né? Mas é difícil. Então tem esse problema. E um outro detalhe, né? O viés ideológico. Isso é terrível. Cada curso superior, vamos falar aqui do direito, que é o momento, ele tem as suas diretrizes nacionais curriculares. Cada instituição tem autonomia para criar o seu curso de direito. Em outras palavras, para criar as disciplinas que eles entendem necessárias. O direito civil, o direito penal, o direito processual, o direito tributário, o direito administrativo, né? O direito do trabalho, o direito previdenciário. A faculdade tem liberdade, desde que atenda às diretrizes nacionais curriculares.
Então, o governo federal, ele formula as diretrizes. A instituição, seguindo as diretrizes, ela tem uma pseudo-liberdade. Só que essas diretrizes precisam ser reformuladas urgentemente, porque elas são dos anos 2000, estão ultrapassadas. Nós não temos, Roger, hoje, a obrigatoriedade, a instituição não tem a obrigatoriedade, por exemplo, de ensinar o aluno um direito eletrônico, o regramento da internet, uma LGPD. O aluno estuda 5 anos e não sabe o que é uma LGPD. Você falou do trânsito? Não. Faz 20 anos que eu leciono. Passei por 3 instituições de ensino e nenhuma delas ensina código de trânsito. Então, o direito mudou. E as diretrizes são as mesmas de 20 anos atrás. Então, é hora urgente de repensar isso, né? Porque o governo continua mantendo por viés ideológico. E o mais triste nessa história toda é que não é apenas no âmbito do direito. O Dr. Lehner citou a questão da medicina, e aí é uma preocupação ainda muito maior por razões óbvias, mas no jornalismo também. Aliás, em quase todas as profissões, o que há no mercado é a prostituição em várias frentes, várias formas de se enxergar. No jornalismo também tem sido assim. E, para piorar ainda, o ministro Gilmar Mendes ainda, alguns anos atrás, me corrija, por favor, Dr. Lehner, que qualquer pessoa pode, através do Ministério do Trabalho, tirar lá a sua licença, passa a ser jornalista, não precisa da faculdade. Então, eu acho um absurdo, tá? Que é um absurdo. E aí a gente consegue entender por que, por exemplo, no Grupo Unis, onde eu estudei, não tem mais o jornalismo. A minha turma, eu colei grau, no ano seguinte já não teve mais. Por quê? Por falta de interesse. Poucos alunos, poucas pessoas querendo, hoje em dia, exercer o quarto poder. Lucas Pires, perfeita colocação, fantástico, fantástico. Fiquei curioso. Qual colocação, diante de tantas colocações bacanas que foram feitas aqui no programa, Lucas, se estiver acompanhando ainda, escreve para nós aí, qual colocação que foi fantástica? Por falar em fantástico, fantástico também é o nosso cara a cara. Agora nós vamos, enquanto caso queira tomar uma aguinha, tomar um fôlego, Dr. Lehner, nós vamos lembrar que amanhã, que não é terça, porque o programa Café Podcast é segunda, amanhã, que é sábado, nós temos, até mudando a entonação da voz, para você que gosta aí do futebol, para você que curte o esporte, Bretão, amanhã, 11 horas da manhã. Não esquece, horário novo. O nosso time de comentaristas, a partir das 11 horas da manhã, trazendo tudo do universo do soccer, do futebol, do esporte que Charles Miller buscou lá na Inglaterra e trouxe para todos nós, mundo afora, e que tem como brasileiro, como tricordiano, como sul-mineiro, o maior de todos, que é Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, gostem ou não. Aliás, tem uma coisa que me irrita muito, Dr. Lênin, que as pessoas falam assim, não gosto do Pelé porque o Pelé não reconheceu a filha Sandra. Opa, quem não reconheceu a filha Sandra foi o Edson. Mas tem como separar? Os argentinos fazem muito bem com Maradona. Fora de campo, a gente sabe situações que, como trocadilho, nunca cheiraram muito bem. E mesmo assim é Deus para os hermanos. E aqui, enfim, dentro de campo, a gente só é o que é o país do futebol por conta de Pelé e do meu maior ídolo, que é Mané Garrincha. Amanhã tem 11 horas da manhã, Conexão Rock Go. Agora a gente vai para o cara a cara. Deixa eu achar aquela foto que eu estou 6 dias mais novo, que eu já coloquei uma aqui, que perguntaram se eu era Maomé. Vou até mostrar a foto para o Dr. Lehner aqui. Essa foto aqui, brincaram comigo, é Maomé? Eu falei, não, é a vovó.
Essa aqui um pouquinho aí, 6 dias mais novo, o cara a cara que homenageia de uma forma. Dessa vez eu vou deixar a classe de lado, vou falar no português rasgado como a gente gosta. É, é uma cópia escrachada e mal feita, made in Paraguai, dos maiores entrevistadores desse país, José Eugênio Soares, que nos deixou, Jô Soares. Que saudade de dormir com o Jô. E, no bom sentido, viu, gente? E até porque não cabia na cama. E também Marília Gabi Gabriel, a maior entrevistadora que esse país teve. E eu ainda lembro, Dr. Leiner, de alguém que, se tivesse vivo no mundo mimizento de hoje, ele estaria de cabelos em pé. Estou falando de Clodovil Hernandes, que fazia os convidados olharem para a lente da verdade para responder a sua verdade. Então agora a gente começa o cara a cara. E a primeira pergunta já é uma daquelas que parece que foi feita na Bahia com muito mugunzá, com muito vatapá e acarajé, aquela dose cavalar de pimenta. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. É, um dos livros que eu tenho de cabeceira, um dos caras que eu gosto, e por coincidência nasci num hospital que foi dele depois, estou falando de Antônio Hermílio de Moraes, um dos maiores empresários que esse país já teve, assim como Silvio Santos poderia ter sido, talvez, um excepcional presidente da República, mas ele, que já nos deixou, eu nasci na Beneficência Portuguesa, que pertence à família dele hoje em dia, foi lá, inclusive, que ele faleceu. E uma outra curiosidade, doutora Carla Bernardi, que atua em Três Pontas, que atua na hemodiálise em Três Pontas, era a médica que cuidava simplesmente de Antônio Hermílio de Moraes junto com outros profissionais. Está aqui em Três Pontas hoje. Antônio Hermílio tem uma frase, Dr. Leiner, e para você que está em casa, que é uma das que eu mais gosto, mas que nos faz pensar. Abre aspas. Política é a arte de pedir dinheiro aos ricos, de pedir voto aos pobres e, depois de eleito, virar as costas para ambos. Fecha aspas. Comente essa frase. Antônio Hermílio foi muito inteligente, sagaz, no bom sentido da palavra. Ele expressou uma realidade, uma triste realidade, mas que não é, teoricamente falando, não é para ser dessa forma. A política é a arte, é a ciência, né, de transformar os anseios da coletividade numa realidade, de mudar a vida das pessoas, ou melhor, de satisfazer os interesses coletivos. Quando o Dr. Leiner ainda era criança, jovem, pensou em ter alguma profissão que não fosse advogado? Sim, eu acho que todo menino pensa em ser jogador. A nossa geração assistiu Ayrton Senna, Oh, por meu um momento, Deus! né, ser piloto, Meu Deus! né? E por inspiração do meu pai, embora ele não tenha formação, pensava também em ser farmacêutico. Mas que Deus me levou aí para o caminho do direito e graças a Deus por isso. A vida nos deu uma grande possibilidade de convivermos com um advogado craque e não com um jogador perna de pau, muito possivelmente, a gente não sabe. Quando o Dr. Leiner está de folga, tem o que como hobby? A leitura. E se é a leitura, um livro de cabeceira? Diariamente, a Bíblia. Descreva, discorra sobre um nome que, quando este jornalista pensa no direito, vem sempre a imagem dele reluzente. Miguel Reale. Miguel Reale é o maior filósofo jurídico brasileiro de todos os tempos. Miguel Reale conseguiu expor a teoria tridimensional do direito, onde ele explicou com 3 palavras como que se cria a norma. Eu tenho um fato,
esse fato é valorado e cria-se a norma. Então, ele é o pai, filosoficamente falando, do direito. Estudar introdução ao direito, estudar filosofia do direito, sem ler Miguel Reale, é não estudar filosofia. Amei essa resposta. Dr. Lênin prefere praia ou montanha? Montanha. Por quê? O clima. O hobby, eu gosto da leitura. A praia não é um ambiente propício para a leitura. E quando não está em Três Pontas, um destino que o Dr. Lênin sempre busca, ou pelo menos almeja, é? Um lugar? Sim. A montanha. Alguma em específico? Mantiqueira. Ah, região da Mantiqueira. Bacana demais. Recomendo. Dr. Lênin é bom de garfo. Não. Qual o prato preferido? Um bom filé. E é bom de cozinha? É bom para preparar alguma coisa para comer? Não é o meu forte, mas se for necessário, as pessoas não vão passar fome. Chef Lênin no miojo e no ovo deve ser excepcional assim. Dr. Lênin, musicalmente, quando tem tempo. E aí eu vou lembrar de tempos idos. Coloca que som no toca-fita? Rock and roll. Opa! Nomina, por favor. Virginia. Ou, Guns N' Roses. ou, Skid Row. Entre outros. E também fã do pop rock nacional. espetacular. Vivemos os anos 80 de um rock nacional, rock Brasil, que brotava, assim, talentos à profusão. Tive o prazer, há 15 dias atrás, assistir assentado num teatro Humberto Bessa. Ai, até arrepia. Ando só, pois só eu sei para onde ir, por onde andei. 30 anos do acústico MTV. Humberto Gessinger, um dos maiores gênios, às vezes mal compreendido por conta das suas letras filosofais, mas ele, o meu amor, Agenor de Miranda Araújo Neto Cazuza, Renato Russo, Raul Santos Seixas e tantos outros, na época que tínhamos Barão Vermelho, Titãs Paralamas, RPM. Aliás, Paulo Ricardo estará em Varginha. Recentemente o Conexão vai estar lá para cobrir mais um encontro. Já estivemos com Paulo Ricardo, já falamos, já declaramos publicamente o nosso amor ao chefe do Revoluções por Minuto, que tinha um três-pontano na sua banda, que era Paulo Ricardo, PA, Paulo Pagni, e que tinha Fernando Deluc, mas tinha Luiz Schiavon. Ah, não foi ensaiado, mas o Rádio Pirata do RPM foi maravilhoso. Para o Dr. Lênin, em breves palavras, o que é o direito? Direito ele é a arte para dar a cada um que é seu, para expurgar a injustiça da vida do cidadão. Ser advogado é? Lutar pelo direito. Ser professor de direito é? Uma grande responsabilidade. Formar primeiro o cidadão e depois o profissional. Um orgulho que tenho na vida é? Em família. Se pudesse voltar no tempo, mudaria? Eu não mudaria nada agora. Sabe por quê? Porque tudo que aconteceu e que ainda vai acontecer é porque é a vontade de Deus. 2 pontos que foram abordados. Na figura, na constituição do Lênin, qual peso tem a família? Muito grande. Na vida, olha, a gente tem duas importantes instituições
E se a gente souber valorizar, nós seremos pessoas felizes. Não a felicidade patrimonial que muitas vezes as pessoas perquerem, porque isso não traz felicidade. É a família e a igreja. Essas duas instituições, a igreja cristã, elas têm um peso muito grande a mim. Conversando antes do programa, eu fiquei muito feliz quando eu fiquei sabendo que o Dr. Lehner está estudando, preparando uma filha para seguir a carreira de médica. E a gente sabe das agruras, das dificuldades do fardo, financeiramente falando, que é hoje em dia pagar uma faculdade, principalmente de medicina. Aliás, há muito tempo que a educação deixou de ser para todos. Ela é, teoricamente, hipoteticamente. O orgulho de ver um filho médico, de ver um filho encaminhado, seja igual em qual carreira for, que é ser pai. Nós estamos chegando pelos pais, né? Por isso a pergunta. Ser pai é dar a vida para o seu filho. Literalmente. E, óbvio que nós vamos fazer tudo para o filho. Há limites. Até da própria educação, você precisa impor certos limites. Mas a educação, como também conversávamos antes do início do programa, e eu ouvi da sua boca, né, o diploma, nós não tiramos da pessoa. Então, o que eu procuro me doar para as minhas filhas é dar a elas condição de ter uma profissão. Acho que esse é o maior legado que eu posso deixar para elas. Eu sei e ouso afirmar que o Dr. Lehner não é adepto a nenhuma idolatria, mas, contudo, todavia, quem é seu herói? Jesus Cristo. Por quê? Porque ele foi o único homem que pisou na terra e não pecou. Em linhas gerais, não apenas na figura de Cristo, mas da Santíssima Trindade, que papel Deus tem na vida do homem, do pai, do advogado e do professor Lehner? Ele tem toda a importância, porque nós só estamos aqui conversando porque ele permitiu. Né? Nós só estamos aqui, ele nos dá a vida, que é uma graça, é um presente, né, de Deus para nós, para a gente usufruir um pouco desse mundo. Deus, o maior conceito, não, o melhor conceito de Deus, a gente não consegue expressar ele. Deus, eu fico então com o conceito de Deus é amor. A penúltima pergunta do nosso cara a cara Made in Assunción para o Dr. Lehner. Saindo aqui do estúdio, descendo as escadas, antes de entrar em seu carro, se um jovem, ou mesmo alguém de cabeça branca, mas com a mentalidade jovem, o parasse e fizesse o seguinte questionamento: professor, estou pensando, tenho muita vontade de seguir a área do direito. Qual a primeira, primária e maior recomendação, conselho que me daria? Siga o seu sonho, vá em frente. E eu recomendaria a esse senhor ou a esse jovem a leitura de alguns livros primordiais. Dentre eles, A Era do Direito, Norberto Bobbio. encerrando de vez a pergunta que eu faço sempre,
ter estado no Pod Café Podcast foi um enorme prazer. Espero poder voltar outra vez. Aliás, eu vou até cortar aqui para mim. Corta para mim, como diria o Marcelo Rezende. Corta para mim. É sócio já, viu, gente? Com esse nível de conhecimento, com essa dialética, com essa forma de se expressar, a gente vai ter que, com muita alegria, dividir os nossos horários, seja de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, ou até final de semana, para trazer novamente um mestre, professor, super querido, humanamente divino na arte de ensinar aquilo que Deus lhe deu como dom, que é o direito. Dr. Leiner, imenso prazer. Primeiramente, antes do programa, antes de tudo, já tinha uma admiração profunda por tanto conhecimento, pela simpatia, pela firmeza de mostrar o caminho certo dentro daquilo que lhe competia sempre e lhe compete até nos dias de hoje. Mas, sobretudo, de, mesmo na austeridade do cargo, na imponência da função, sempre com o mesmo olhar e o mesmo tom de voz para todas as pessoas, todas as camadas, fossem elas quem fossem, independente da dúvida que tinham e do porquê que chegavam até você. Imenso prazer, que Deus possa te abençoar, iluminar a sua vida. Me dê notícias da filhota formada médica, muito sucesso para a família toda, uma carreira brilhante e, claro, agora aquele popularzão, se vira, meu amigo, você vai ter que arrumar tempo na agenda porque a gente vai querer o Dr. Leiner aqui de novo. Grande abraço. Muito obrigado mais uma vez. Foi um enorme prazer estar aqui. Seu programa é de altíssimo nível. Muito obrigado. Eu tenho absoluta certeza, né, que já é um sucesso e vai fazer ainda mais sucesso do que já faz. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você. E voltará. Gente, não podia ser melhor. A abertura da nossa Semana do Direito, a Semana do Advogado, dia 11 de agosto, é o dia de aplaudir de pé aqueles que fazem do direito a certeza de que a justiça prevaleça. Eu termino o programa como sempre faço. Lembrar, mais uma vez, tá? Nós estamos precisando de vocês em duas situações. Como apoiadores, anunciantes, colaboradores culturais, traga a sua empresa, você profissional liberal, venha se somar, agregar valor. O programa, modéstia à parte, só tem conteúdo bom, só trazemos entrevistados que agregam alguma coisa para quem está acompanhando. Então, venha se somar, venha ajudar a fazer o Conexão cada dia melhor. E amanhã, 11 horas da manhã, tem o Conexão Rock Go. Chega aqui. Tá afim de vencer na vida? Duas receitas simples. A primeira, desacomodar. Tira o bumbum do sofá. Corra atrás dos seus sonhos. Sabe por quê? Independente daquele que tem milhões de reais ou daquele que não tem nada, Deus fez a distribuição dos dons de forma igualitária para todo mundo. Seus filhos são iguais aos olhos dele. Mas se você for preguiçoso, não vai adiantar ele ser Deus. Corra atrás e mostre ao mundo e a você mesmo, em primeiro lugar, os dons que ele te deu. E lembre, do céu só cai chuva. Para o milagre acontecer, você precisa acreditar no seu potencial e, acima de tudo, nele, como Senhor e Salvador, o Emanuel, o enviado, o príncipe da paz, o Senhor dos exércitos, aquele que nos permite poder tudo naquilo que a gente almeja sempre. Grande abraço. Temos Pod Café Podcast segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira. Já esculachou o negócio. Um grande abraço. Fique com Deus. Tchau.